Polícia prende suspeitos de tentar invadir posto de saúde da Vila Quiola. Populares encontram corpos de casal assassinado na zona rural de Lago Verde. O marido havia cumprido pena no sistema carcerário de Belém. Em São Luís, tem jogo decisivo na Copa do Brasil. Sampaio enfrenta o Palmeiras no estádio Castelão. Olá, uma boa noite para você. E 2 dos 3 suspeitos de terem invadido o posto de saúde da Quiola foram presos. Eles ainda tentaram atear fogo no local. 2 dos 3 suspeitos de terem invadido o posto de saúde da Quiola por 2 vezes e terem promovido um verdadeiro quebra-quebra foram presos pela polícia. Maurício Carvalho Góes, o Falico, de 26 anos, e Eduardo da Silva Correia, de 22 anos. As invasões aconteceram na noite do último domingo. Os bandidos quebraram 2 carros, sendo um deles que prestava serviço à Prefeitura de Ribamar e 2 motos de funcionários do posto médico. 24 horas depois, os bandidos voltaram ao prédio e, dessa vez, invadiram o posto de saúde. Na parte de dentro, roubaram medicamentos, uma televisão que foi encontrada na casa de Falico, além de cabos e aparelho de som. Na oportunidade, o bando ainda tentou atear fogo no posto médico. Fizemos campana das 4 da manhã até as 7 das 4 às 7. Aí quando nós vimos, alguém da comunidade nos informou que eles se encontravam em casa, eles estavam dormindo como se nada acontecesse. Os presos já são conhecidos da polícia na área da Quiola, pela prática de diversos crimes. A mesma dupla entraram na casa de um corretor, de onde subtraíram todos os objetos da residência cidadã. Isso foi quando? Recentemente, está mais ou menos aproximadamente com 15 a 18 dias. Após a prisão, os 2 bandidos foram trazidos aqui para a delegacia do Jardim Tropical e indiciados por depredação do patrimônio público, receptação e também roubo. Nesses 2 últimos crimes, também foram autuados em flagrante. E populares encontraram na manhã de hoje os corpos de um casal assassinado dentro de casa na zona rural de Lago Verde. Os 2 foram executados com vários disparos de arma de fogo. O marido tinha passagem pela polícia e havia cumprido pena em Belém. O casal foi identificado como Fábio Paz Souza, de 38 anos de idade, mais conhecido como Bebe Caldo, e Pauliana de Souza Amorim, de 32 anos de idade. A senhora ainda chegou a escutar os tiros aí? Escutei. Eu escutei os tiros, aí quando passou um pedaço dos tiros, viu? Aí passou a moto aqui. Passaram na moto, eles parecem que vieram para fazer isso como chama, mas que eles vieram de pé, viu? Sei. Eles vieram de pé, provavelmente. Vieram de pé, porque eles pegaram a moto do rapaz que eles mataram, e levaram a moto, viu? Foi por volta assim de que horas? Foi de 6h30 para 7 horas, meu irmão. Porque ele está perto de nós mesmo, ele nunca fez nada de errado, né? Sempre ajudando os meninos, ele trabalhando lá mesmo, os meninos. Aí, sei não, meu amigo, sei lá. Sei que eu tô... A família suspeita assim de alguém? Não, senhor, não. Vamos mudar de assunto agora, falar de futebol, porque o Sampaio Corrêa tem hoje uma disputa importante na Copa do Brasil. Jogo contra o Palmeiras, lá no Castelão. Aliás, jogo de grandes torcidas, não é isso? Ciro Mineiro, boa noite. Boa noite, Olavo Sampaio, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. É isso mesmo, né? Em termos de torcida, nós estamos falando aí de 2 gigantes, né? A equipe do Palmeiras, que é muito querida em todo o Brasil e, claro, aqui no estado do Maranhão, tem a sua torcida organizada. Já a equipe do Sampaio Corrêa, claro, muito amada, está no coração de inúmeros torcedores maranhenses. Então, a grande expectativa é que esse estádio lote de pessoas atraídas para este confronto. A equipe do Palmeiras entra em campo com jogadores reservas. Então, vamos ver no que vai dar essa escalação. Já a equipe do Sampaio Corrêa vem aí com grandes estrelas, como Pimentinha, o atacante Robert, né, que é atualmente o artilheiro da equipe com 15 gols em 15 jogos. E, claro, a grande novidade, que é o volante Moisés, que inclusive já está à disposição do treinador Oliveira Canidé, inclusive para esta partida, já que toda a sua documentação já está regularizada. Vale lembrar, Olavo, que no ano passado Palmeiras e Sampaio se enfrentaram aqui no estádio Castelão. O tricolor maranhense levou a melhor, ganhou naquela disputa por 2-1. Vamos ver então, né, se esse feito se repete hoje à noite. É com você, Olavo. Obrigado, Ciro Mineiro. Vamos ver se repete daqui a pouco. E ainda falando desse jogo, a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Jornal da Difusora ainda nessa edição. Obrigado, Ciro Mineiro. Daqui a pouco também a falta
Ainda falta pouco tempo, menos de 24 horas, para o fim do prazo estabelecido pela Receita Federal aos brasileiros. Quase 150 mil maranhenses ainda não acertaram as contas com o leão. Atenção, porque amanhã é o último dia para prestar contas com o leão. Até agora há pouco, quase 150 mil maranhenses ainda não haviam declarado o imposto de renda. Foram quase 2 meses de prazo para declarar o imposto de renda. Mesmo assim, 147 mil contribuintes no estado do Maranhão ainda precisam enviar declarações para a Receita Federal. Normalmente são aquelas pessoas que, quando vão fazer a declaração, se assustam com o valor do imposto. O estado espera receber 350 mil declarações do imposto de renda este ano. Em Imperatriz, o fisco aguarda mais de 70 mil. Neste escritório de contabilidade foram preenchidas até agora 420 declarações. O documento deve ser enviado pela internet até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. A multa por atraso de entrega é estipulada em 1 a 20%. O valor mínimo chega a R$ 165,74. Além disso, o contribuinte pode ter o CPF suspenso. Estão obrigados a apresentar a declaração as pessoas físicas que recebem acima de 5 salários mínimos. Todas as informações prestadas devem ser reais. As situações que mais levam a Receita a convocar contribuintes a prestar esclarecimentos são as omissões de rendimentos e a falsificação na declaração das pessoas físicas, principalmente com gastos com a saúde, para aumentar a restituição do imposto de renda. A pessoa que vai pagar a diferença de imposto e ainda pode ser chamada criminalmente. E nesta quinta-feira, a meteorologia prevê tempo fechado, com possibilidades de chuva e até raios em todo o estado. Veja como ficam as temperaturas. Amanhã em Colinas a temperatura varia entre 23 e 34 graus. Tem chuva prevista na cidade de Chapadinha. Em Imperatriz e Balsas, mínima de 22. Pode chover também em São Luís, com tempo variável entre 24 e 32 graus. Moradores do Itapiracó, na Maioba, denunciam os problemas enfrentados pela comunidade. Não existem ônibus suficientes e, segundo eles, 2 linhas foram tiradas de circulação. O problema fica mais grave pela falta de infraestrutura. Chegando ao bairro, já identificamos um dos principais problemas. Damos de cara com a buraqueira, crateras. Neste ponto, mais parece uma sequência de lagoas. No bairro do Novo Quatraque, nem sinal de asfalto. Nas avenidas, é pissarra mesmo. Mas aqui tem a dificuldade de passar qualquer tipo de veículo, até veículos maiores, como esse, no caso, um caminhão. Aí você vê que quase respinga água em mim e fica essa dificuldade para os moradores. Nesse exato ponto, aqui mais parece uma lagoa. Se transformou em uma cratera com água acumulada, mais parece uma lagoa. Qualquer veículo que trafegar por aqui, certamente vai cair no buraco. Em situação ainda pior, estão as ruas intrafegáveis, sem a mínima pavimentação. Toda vez que chega o inverno, nós ficamos nesse sofrimento. Se a gente quer tomar ônibus, a gente tem que ir daqui andando até no Quatraque. Aqui no Itapiracó, a gente vai andando até no Quatraque. Falta infraestrutura e iluminação pública. No posto da frente da minha casa, eu passei, foi 20 dias ligando, para eles poderem vir ajeitar. E todo dia eles iam e nada. E buraco, isso aí nem se fala. Se aqui está passando hoje em dia carro, é porque nós moradores que entulhamos com entulho para poder passar os ônibus. O transporte público que atende a população é outro problema sério. Atualmente, os moradores do Novo Quatraque contam apenas com uma linha de ônibus. 2 foram retiradas, com acesso aos bairros do Parque Jair, Maioba e Vassoural. Tá sequinho, não tá passando o ônibus aqui. Passa a caçamba, tudo aqui, passa aqui carregado e os ônibus estão passando. As prefeituras de São Luís e São José de Ribamar têm conhecimento dos problemas, mas ignoram. O que vocês estão fazendo é uma safadeza com a população. Vocês disseram que iam asfaltar, que iam entulhar, que iam ver o que ia fazer e na hora não fizeram nada. A Prefeitura de São José de Ribamar informou que a avenida principal do Parque Jair recebeu em 2013 serviços de pavimentação e, em função das fortes chuvas, apresenta trechos deteriorados. Ela e outras vias do bairro irão receber serviços de melhoramento e recuperação. No Novo Quatraque, o asfaltamento ainda
ainda não teria ocorrido porque o governo do estado não teria repassado ao município os recursos de convênio firmado para isso. As prefeituras de Passo do Lumiar e São Luís ainda não responderam aos chamados da produção do Jornal da Difusora. Um idoso de 71 anos morreu após cair no rio Itapecuru, em Rosário, com o veículo que conduzia. Ele teria passado em alta velocidade na rampa de pescadores. A cidade não possui corpo de bombeiros e a vítima foi socorrida por populares. Foram apresentados agora há pouco na Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, 5 homens acusados de assalto à casa lotérica no Filipinho, em São Luís. Com eles, foram apreendidas 2 armas e o carro usado na ação. Continuam foragidos os 4 homens acusados de explosão em posto de atendimento do Bradesco no município de Montes Altos. Armados com pistolas, eles ainda dispararam contra o destacamento da PM e promotoria. A quantia roubada não foi divulgada. Até 2013, somente 53,5% dos maranhenses tinham acesso à internet banda larga fixa. Menos da metade tinha acesso à banda larga móvel, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Pouco mais de 10% tinham sinal digital de TV e só metade possuía celular. E a seguir, torcedores garantem ingresso quase na última hora e comemoram conquista que dá acesso ao jogo entre Sampaio e Palmeiras no Castelão. Já estamos de volta e o time do Imperatriz reforça os treinos para melhorar a resistência dos jogadores até a grande final do Campeonato Maranhense, que acontece no próximo sábado no Frei Epifânio. Com o psicológico em dia, é hora de garantir o físico. O elenco do Cavalo de Aço se reapresentou na terça-feira depois da derrota por 2-1 para o Sampaio Corrêa, o que não abalou os jogadores. Não chegou a desanimar não, a gente sabe das nossas limitações, mas a gente tem certeza que dentro de campo a gente vai fazer um grande trabalho e, se Deus quiser, sair com resultado positivo. Na academia, o treino regenerativo para garantir a recuperação muscular. 2 atletas não participaram, o atacante Júnior Chicão, que se recupera de uma virose, e o zagueiro André, que à tarde fez trabalhos de fisioterapia por conta de uma contusão. O restante do grupo encarou os exercícios. Para que os atletas possam estar aptos, para o jogo do sábado e estar jogando em alto nível. A torcida é um 12º jogador, a gente precisa da torcida para a gente conquistar esse título inédito. E no sábado eles possam lotar o Frei Epifânio para que nós possamos ter um incentivo a mais, para que nós possamos fazer um bom jogo, se Deus quiser, conseguir o título. E se os atletas passam por ajustes na academia, o palco da grande final também recebe alguns cuidados. Boa sorte para os jogadores. Os torcedores de Imperatriz estão esperando, aguardando esse jogo do próximo sábado. A gente volta a falar da Copa do Brasil porque a expectativa é grande para uma grande disputa no gramado daqui a pouco, em pleno estádio Castelão. Torcedores que deixaram para comprar o ingresso quase na última hora comemoraram a conquista. Teve torcedor que deixou a compra do ingresso para a última hora. Véspera de feriado aí, nessa semana, o trabalho está corrido, a gente tem que ir atrás, né? Seu Armando foi cedo no estádio, vestindo, é claro, as cores do tricolor maranhense. Uma boa para chegar lá e decidir por igual lá, né? Os 2-1, 2-1. Nessa banca tem de tudo, camisas diversas do Sampaio, mas entre elas encontramos também algumas poucas do Palmeiras. Qualquer uma aqui custa R$20, preço bem em conta para torcedor nenhum reclamar. Expectativa é que hoje venda tudo. Venda tudo, se Deus quiser. Ingresso na mão, camisa só no ponto de usar, mas e se bater aquela fome? Calma que a barraca de Dona Maria tá sortida, cheia de opções. Tem hambúrguer, cachorro quente, churrasquinho. Aqui do lado de fora do estádio já estão estacionados os muitos caminhões e furgões das várias emissoras brasileiras que vieram até aqui a capital maranhense para poder transmitir esta partida. Ali ao fundo a gente também consegue observar as antenas que já estão posicionadas. São elas que irão transmitir o sinal daqui do Castelão até as casas dos brasileiros. O que importa é que conseguiram comprar e vão assistir o jogo daqui a pouco lá de pertinho, no Castelão.
Veja agora mais imagens ao vivo do estádio Castelão, que já está preparado para o jogo entre Sampaio e Palmeiras. Noite de fortes emoções que você pode acompanhar ao vivo através da difusora AM 680. E olha, você torcedor, a rádio já está restabelecida, viu? Restabeleceu o sinal depois de ter ficado fora do ar por falta de corrente elétrica nos transmissores. Uma linha de papagaio causou um curto-circuito. A SEMAR foi acionada e o problema resolvido. Por isso, a transmissão do jogo de hoje entre Sampaio e Palmeiras está garantida a partir de 10 horas da noite. Você que não vai estar no Castelão pode acompanhar as emoções em qualquer lugar, através da difusora AM 680. Vale lembrar você aí de casa que a nossa rádio AM também pega através do idifusora.com. Você acessa em qualquer lugar do mundo. Informações em tempo real, você acompanha tudo no nosso idifusora.com. A edição de hoje termina agora. Fique a seguir com as notícias nacionais e internacionais no SBT Brasil. Ótima noite para você, até amanhã.